O tema de hoje é as obras da carne. Como falamos anteriormente, nós temos dentro de nós uma guerra entre o nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, que quer satisfazer os seus desejos. E a nossa carne, ela possui umas obras que, se nós andarmos por ela, nós ficaremos fora do reino de Deus. O texto que nós vamos meditar está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que vai dizer assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos aqui elencado algumas das obras da carne que o nosso corpo nos leva a praticar, que a nossa carnalidade nos leva a praticar e que vão nos deixar fora do reino de Deus. E nós estaremos meditando nessas obras da carne por alguns dias, que é importante nós conhecermos e aprendermos como não viver na carne, porque vivendo na carne nós não agradamos a Deus, ficaremos fora do seu reino. O primeiro que nós temos aqui, no versículo 19, ele diz assim, prostituição. Na verdade, os três primeiros, prostituição, impureza e lascívia, são pecados que envolvem muito a questão sexual. Mas o primeiro, chamado aí prostituição, ele vem de uma palavra grega que significa porneia. O que é porneia? Porneia seria todos os pecados de atitude ilícita e imoral, pecados da área sexual, que a pessoa venha praticar para satisfazer o seu próprio desejo. A porneia nós podemos ter o adultério, a fornicação, a relação sexual, por exemplo, com animais. Nós podemos ter a pornografia, a prostituição. Então todos esses pecados estão envolvidos no nome porneia. Ou nós temos aí a prostituição, o adultério, algumas versões está dizendo. Então esse pecado ele é algo muito sério. Por quê? Porque a prostituição, como está descrito aí, não é só apenas no sentido de você comprar, você pagar por alguém te dar prazer, mas é também para aquela pessoa que está preocupada somente com o seu prazer, em detrimento da pessoa alheia. E isso nos leva a algo perigoso no relacionamento, no casamento. Quando um dos cônjuges só quer satisfazer a sua vontade e ele não está preocupado na vontade do outro. E isso pode causar problema sério. E a palavra nos alerta quanto a isso. Olha o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, algumas versões vai estar em pureza, mas a palavra é porneia ou prostituição. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade ou a prostituição, ele vai pecar contra o próprio corpo. Então Paulo está dizendo, fuja. Fuja desse sentimento que você tem em você, que está dentro de você, que te leva a querer satisfazer os teus desejos sexuais e você vive por isso. Então fuja dessas coisas. Nós temos um outro texto que está lá em Colossenses. Colossenses, lá no capítulo 2, capítulo 3, perdão, versículo 5, que vai dizer assim, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, como eu falei, os três andam juntos, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós temos aqui mais um alerta do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, eu tenho que fazer morrer isso na minha vida. Eu não posso viver, ser movido e viver por esse sentimento. Como nós falamos, são três que andam juntos. A prostituição, a impureza e a lascívia. Então, prostituição é quando a pessoa quer satisfazer os seus desejos sexuais, não importa como, ele quer satisfazer. A impureza já começa no interior. Fala de algo que está lá dentro. Fala das intenções do nosso coração. Quando a pessoa tem intenções impuras no seu coração. Quando o coração dessa pessoa não é pura. Então, os seus pensamentos são maus.
os seus pensamentos são impuros. Ele vai olhar com uma mulher, por exemplo, ou com um homem, já com intenções impuras. Ele vai olhar para uma situação já com pensamentos maus. Isso é impureza. E nós temos que arrancar isso da nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 5. Lá no capítulo 5, no versículo 8, que vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, a limpeza, o coração limpo, é o contrário de um coração impuro. Então, a pessoa que tem um coração limpo é uma pessoa que não vê maldade, é uma pessoa que não planeja maldade, é uma pessoa que não vive desejando mal para os outros. Então, eu tenho que arrancar isso da minha vida. Então, a pessoa ela pode ter os pensamentos impuros. A pessoa ela pode ter dentro dela um desejo mau e ela conseguir esconder isso das pessoas. Não consegue esconder de Deus nem dos demônios, mas ela consegue esconder das pessoas. Mas a pessoa lasciva ela já não esconde. Então o que é a lascívia? A lascívia é aquela pessoa que perdeu totalmente a moralidade. Ela perdeu totalmente, como a gente diz aqui no Brasil, a vergonha na cara. Então ela não está preocupada com o que Deus pensa, com o que as pessoas pensam. Ela faz tudo aberto na cara das pessoas, sem nenhum problema. E a lascívia também é a questão sexual. É aquela pessoa que é imoral na área sexual e ela não está preocupada com o que os outros pensam. Olha o que diz a palavra lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 19, que vai dizer assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução aqui é lascívia, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o texto está dizendo aqui que as pessoas no passado, quando não tinham entendimento de Deus, eles se entregavam às paixões da carne, eles se tornaram tão insensíveis que eles viviam de maneira lasciva, ou seja, não se preocupando com o que as outras pessoas pensavam, fazendo tudo assim tão abertamente, tão de maneira assim, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, que isso afastava elas de Deus, e elas cometiam todo o pensamento impuro, toda a impureza, elas cometiam na frente das pessoas sem nenhuma preocupação. Então nós temos que arrancar da nossa vida isso. Isso não pode estar no nosso coração. E na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim, segunda carta do Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 21, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 21, Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, dizendo assim: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 3 pecados que nós temos que arrancar da nossa vida e não permitir que a nossa carne manifeste isso. Então, queridos, nesse momento agora de carnaval, a qual as pessoas festejam a festa da carne, que nós possamos sacrificar nossa carne e viver segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Eu quero orar por tua vida, porque a vontade do Pai é que você e sua família entrem no reino dele e não fiquem de fora. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentá-los em tuas mãos e clamar. Dê a eles, Pai, sabedoria, entendimento. Dê a eles força para fugir da carne, para fugir das obras da carne. Que não haja na vida deles, Pai, a prostituição, a porneia. Que não haja no desejo do coração deles satisfazer os seus desejos carnais, não importa a consequência que venha pela frente. Que não haja no coração deles impureza, que eles tenham um coração limpo e puro diante de Ti, porque nós veremos a Ti com um coração puro. Que não haja neles um sentimento lascivo, que a pessoa que perdeu totalmente o pudor, perdeu totalmente a vergonha e não está preocupada nem com o que os homens pensam, com o que Deus pensa, mas que haja no coração deles o temor do Senhor, o temor de saber que um dia prestaremos conta de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu peço que a tua salvação, que a tua bênção, que a tua restauração e que o teu Espírito fluam nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.